A NASA quer pousar astronautas em Marte na década de 2030, mas essa é uma missão de alto risco. Hoje, o transporte de oxigênio e combustível para uma missão que leva cerca de 5 anos, como deve ser essa, não é uma tarefa viável. A forma como a NASA planeja resolver esse problema é implantando o experimento de utilização de recursos de oxigênio. Esse sistema, em fase de testes no rover Mars Perseverance, lançado em julho, deve converter em oxigênio o dióxido de carbono, que constitui 96% do gás da atmosfera do planeta vermelho. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Física da UBRA, Renato dos Santos. Professor, seja bem-vindo novamente ao Conexão RS. É uma missão ousada da NASA e tem uma corrida também dos meios privados, Elon Musk também buscando Marte, o planeta vermelho. É ousado, mas dá para fazer? O senhor acredita que isso é viável? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês de novo. Pois é, esse problema do oxigênio é muito sério, né? Realmente, se a gente quiser fazer algum tipo de colonização plena de Marte, isso vai ter que ser resolvido. Só que isso daí primeiro uma parte técnica, né? Ou seja, mesmo que a porcentagem de gás carbônico na atmosfera seja 90 e tantos por cento e pouquíssimo oxigênio, a questão é que a pressão atmosférica de Marte é 1/100º, é menos de 1/100º da nossa. Isso quer dizer que mesmo que eles transformassem todo o gás carbônico da atmosfera em oxigênio, ainda não teria de jeito nenhum oxigênio para a gente respirar. Então isso não seria uma solução para o problema. E isso causaria algum problema também para a atmosfera de Marte? Isso é aquela coisa que a gente não sabe, né? Porque, Sim. veja bem, existe inclusive um problema ético muito grande. Pensa, essa história de você mudar a atmosfera de um outro planeta é o que se chama de terraformação, ou seja, você pegar um outro planeta e tentar transformá-lo em alguma coisa parecida com a Terra. E a gente não, além da questão ética, a gente não faz a menor ideia do que pode causar. Sim. Imagine que haja minerais em Marte que possam reagir com esse oxigênio e produzir reações em cadeia. Imagina que existam formas de vida que ainda não foram localizadas e que podem morrer com essa mudança da atmosfera. Pensa que alguns alienígenas resolvessem se instalar aqui na Terra e ignorassem nossa presença e resolvessem mudar nossa atmosfera para 100% de gás carbônico. O que seria da gente? A gente estava lascado. E como eu já falei em outra ocasião, o clima também é um sistema crítico, ele pode entrar em regime caótico. Pequenas alterações podem causar enormes mudanças imprevisíveis à partida, com consequências inimagináveis, né? E pela questão ética, né, como já estava mencionando, pensa bem, por quem somos nós para sair para aí transformando outros planetas ao nosso bel prazer? Veja, já aconteceu, por exemplo, quando alguns ingleses resolveram colonizar a Austrália e sentiram falta de coelhos para caçar. E trouxeram coelhos da Inglaterra para a Austrália. Isso virou uma praga que até hoje não tem solução, porque não vieram juntos os predadores. Causou um desequilíbrio ecológico. E agora, recentemente, ano passado, uma sonda israelense estava orbitando em torno da Lua, teve uma pane e caiu na superfície da Lua. Até aí não tem problema. Acontece que dentro dessa cápsula havia um experimento com tardígrados, aqueles bichinhos engraçados que sobrevivem há anos sem atmosfera, sem alimentação. Então nós já contaminamos até a Lua. Claro, eles estão em formas de esporos, em princípio eles não vão se reanimar, mas quem sabe, né? Sim, é uma... O ser humano já modificou tanto o nosso planeta que agora está atrás de outros, né? Professor, por que essa insistência por Marte? Por que a gente está nessa corrida? Já teve a corrida pela Lua e agora estamos numa corrida por Marte. Por quê? Bom, essencialmente é o próximo passo, né? Marte não só é o planeta vizinho, mais fácil da gente chegar nele do que um Júpiter ou um Plutão, mas também a estrutura dele é mais parecida com a Terra. Então, quer dizer, fazer uma adaptação de seres humanos lá seria mais fácil do que, por exemplo, em Vênus, na Lua ou em Saturno. O que seria necessário, a grosso modo, né, para a gente entender,
para existir uma colônia em Marte hoje? Basicamente quase tudo, né? Porque Marte não tem água, não tem oxigênio, a atmosfera é rarefeita, a temperatura é muitos graus negativos, 50, 60 graus negativos. Basicamente faltaria tudo, né? Sim. Quer dizer, se não houvesse uma modificação, não houver uma modificação no planeta, em Marte, teria que haver uma adaptação do ser humano. Criar algum tipo de casa, de veículo, onde a gente entrasse e pudesse se adaptar naquele planeta de repente. Exato. O mais fácil seria, em vez de modificar o planeta inteiro, criar uma colônia bastante bem isolada, um domo, né, que tivesse Uhum. condições ideais internas. Mas é claro que sempre é um perigo, porque esse domo pode sofrer uma colisão de meteorito e rachar. Tem todo esse problema, né? Professor, a gente citou ali no começo a corrida privada também, né? Isso é algo novo, Sim, é algo novo. Empresas privadas também indo para o espaço. A gente citou o Elon Musk, ele levou o carro da Tesla para o espaço, está querendo colonizar Marte. Esse interesse também da iniciativa privada, por que isso acontece? olha, a expectativa não só de que a tecnologia desenvolvida para chegar até lá tenha benefícios, aplicações práticas aqui no planeta, basta você lembrar, por exemplo, que o nosso forninho de micro-ondas foi criado para viagens espaciais. Sim. Então, certamente, muitas tecnologias que sejam criadas para vencer esse desafio seriam aproveitadas aqui na Terra e geraria, enfim, novas utilidades domésticas, benefício econômico. E existe sempre um sonho maior, é que lá exista algum tipo de matéria-prima, sei lá, mineral, ouro, ferro, não sei o quê, que pudesse ser explorado em condições vantajosas, né? Sempre é um interesse econômico, claro. As empresas particulares também estão interessadas em ciência, mas o que motiva principalmente é um interesse econômico de exploração. A ideia também de mudança de casa, vamos dizer assim, há uma validade do planeta Terra e há uma chance também de querer mudar de casa, né? Levar uma população para outro planeta para ter uma segurança. Caso a coisa não dê É, certo por aqui, tem outro lugar. justamente um dos principais argumentos que se faz para essa história da terraformação é criar um backup, né? Um plano B Uhum. para o ser humano. Se aqui a coisa continuar dando para o torto, e parece que vai continuar, né? A gente ter uma casa alternativa, né? Claro que não vai ser para todo mundo, Sim. porque, enfim, né? O custo de transporte é muito grande, mas, enfim, em termos de raça humana, ela não seria extinta, ela teria um novo lar. Seria tão mais fácil se houvesse uma união global para cuidarmos da nossa casa, não é, professor? Seria, né? Mas o ser humano ainda não chegou nesse estágio de cooperação e de percepção, né? É, verdade, verdade. Então é necessário todo esse investimento, toda essa luta para descobrir. Mas a tecnologia que se descobre nessas missões espaciais são muito importantes. Quais outros exemplos que a gente pode citar aí? A gente citou o forno micro-ondas, né? De tecnologias que foram descobertas em missões espaciais, teve tanto de sondas, né, que vão para o espaço, para a Lua. O que a gente conseguiu tirar disso hoje para a nossa sociedade? Olha, a lista seria grande, eu não tenho ela na cabeça Uhum, agora, mas consigo imaginar, por exemplo, o GPS deve ter sido desenvolvido a partir disso. uhum. Muita tecnologia que a gente nem faz ideia deriva dessas viagens espaciais. Ou se você pensar, mas por que ir para lá, que custos? Você tem que olhar para o lado e pensar que muita coisa que a gente está bem confortável de usar hoje em dia é uma consequência benéfica dessas viagens espaciais, não é totalmente um custo jogado fora. Professor, como o senhor vê a questão política também, né? Há uma disputa entre os Hum, países, interesses nessa corrida pelo espaço. O presidente Donald Trump, inclusive, criou a Força Espacial, né? Criou a Força Espacial é. Americana. Recentemente, Israel, né? Um ex-militar de Israel da Força Espacial disse que existe vida alienígena e que o presidente Donald Trump sabia disso. Então tá uma disputa aí política sobre isso também, né? Com certeza. Essa notícia do general israelense me deixou bem chocado, né? Porque tem toda a cara de fake news, né? Sim, Mas, verdade. enfim, né? Como é que a gente vai saber, né? A Zona 51 está lá, e a gente
existe todo um monte de histórias a respeito do caso Roswell. Se você vai pesquisar por aí, existem milhões de teorias conspiratórias, então fica difícil saber o que é verdadeiro e o que é falso. Mas é claro que sim, há uma corrida espacial, sempre houve desde os anos 50. Você lembra que os russos chegaram primeiro com o Sputnik, causou aquela comoção toda. O Kennedy colocou o desafio de colocar o homem na Lua antes do final na década de 70 e conseguiu. E isso daí de lá, o que eu acho interessante é aquele ponto que você mencionou, né? Hoje em dia não são só os governos, mas existe iniciativa privada. Eu fico admirado, então, de viver nesses tempos em que um cara que nem o Elon Musk, que começou lá com o PayPal, com os lucros do PayPal, ele transformou e criou essas companhias novas. Eu sempre comparo o Elon Musk com o Homem de Ferro, né? O cara que é bilionário e tem ideias super avançadas para a época. É verdade, professor. 2030, o plano da NASA é chegar em Marte em 2030. Se a gente parar para pensar, na década de 2030, coloca aí até 2030, temos uns 10 anos, mais uns 10 anos até o final da década, uns 20 anos. É um prazo curto para tanto problema que o senhor me falou que tem que resolver antes de chegar lá, né? É verdade, mas se a gente pensar que a tecnologia ela avança de forma exponencial, ou seja, o que a gente teve de avanço tecnológico nos últimos 10 anos é muito mais do que os 10 anos anteriores, então eu fico muito ansioso para ver os próximos 10 anos. Eu sempre digo que não tem essa história que no meu tempo era assim, era melhor. Não, o meu tempo é agora. O meu tempo é o ano que vem, os próximos 10 anos. Eu estou ansioso para ver o que vem aí pela frente. E certamente vai ter coisa ruim, claro, mas vai ter muita novidade, muita coisa interessante, muita mudança cultural. Eu estou muito ansioso por esses tempos. São coisas que a gente fica instigado, né? Fica instigado mesmo para conhecer. Além da corrida espacial, a gente sabe que já tem gente vendendo passagens para o espaço, né? Para você turnê, visitar o espaço, e é uma grana cara. Isso o senhor acha que vai ser comum daqui para frente? Eu acho que é uma tendência, tá? Você pensa no começo da aviação, também era uma curiosidade. É verdade. Certamente o preço das primeiras passagens era caríssimo, era uma coisa somente para pessoas extremamente ricas, e depois vulgarizou. Com os carros foi igual, né? Os primeiros carros eram artesanais e somente milionários podiam ter carros. E depois veio lá o nosso amigo Ford, criou o modelo T, banalizou a coisa e agora todo mundo tem carro, né? Só não tem quem não quer. Então, imagino que em futuro próximo também viagens espaciais ficarão acessíveis. Não sei se daqui a 20 anos ou 50 anos, mas é uma tendência, com certeza. Quem sabe dê para a gente dar um pulinho em Marte qualquer hora, né? Qual o tempo? O senhor tem aí de cabeça o tempo que daria uma viagem dessas até Marte, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, professor? Depende muito da velocidade, né? Sim, de uma nave hoje. Velocidade. Se for a velocidade da luz, são alguns minutos. Se for nas naves atuais, são alguns meses, né? Meses de viagem. É, muita coisa, né? Pois é. Tem todo um problema logístico de sustentação da vida durante meses. Pensa em termos de alimentação e dejetos. Como você disse, são muitos desafios daqui até lá. É mais difícil sobreviver na Lua ou em Marte? Olha, eu já vi um comentário dizendo o seguinte: se você pensa em morar em Marte, faça a seguinte experiência: suba ao Monte Everest e passe lá 2 meses, no pico do Everest. Se você achar confortável, Marte é pior. Não é moleza então, professor? Não. Não vai ser só um passeio, um grande desafio, e a gente fica ansioso para ver realmente. Professor, muito obrigado pela sua conversa, sempre muito legal falar com o senhor e muito esclarecedor. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado, é sempre um prazer. Boa noite. Boa noite, um abraço.